E o tema, então, que eu quero propor para a nossa reflexão nesta tarde é cuidando da noiva sem se esquecer da sua família. Eu vou, então, aqui compartilhar a tela e para que os irmãos possam acompanhar, né, a minha palestra nesse sentido, para que os irmãos possam... Ok? Está vendo aí? Estão vendo a minha tela? Ok? Estão vendo a tela, então, né? Está tranquilo, tá? Ok, estamos Ok. vendo. Talvez, então. Então, vamos aqui à apresentação dos slides. Muito bem. O tema, então, da nossa palestra é esse aqui, ó, cuidando da noiva sem se esquecer da sua família. E a pergunta que eu quero fazer, né, cada um responde aí para si mesmo, faz sentido trabalhar esse tema com os pastores aí de São Paulo? Faz sentido trabalhar esse tema com os pastores, com os colegas que estão trabalhando hoje em seus ministérios? Ou é uma palestra, ou é um tema que não tem nenhuma importância? Será que realmente ele é relevante para a nossa reflexão, ou isso não precisa ser trabalhado na vida de cada pastor? É uma primeira pergunta que eu quero colocar para os irmãos e cada um responde para si mesmo. Cuidando da noiva de Cristo, que é a igreja, sem se esquecer da sua família. Com certeza, queridos, nós somos chamados por Deus para cuidar da igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Mas, antes dessa preocupação de cuidar da noiva de Cristo, que é a igreja, devemos estar atentos ao cuidado da nossa família, ao cuidado da nossa esposa. Até porque Cristo já deu a sua vida pela igreja. A noiva, que é a igreja, já recebeu toda a demonstração de amor que poderia receber por parte de Cristo Jesus. Então, a noiva de Cristo, que é a igreja, ela já recebeu essa declaração de amor, esse sacrifício, que ela poderia receber, o máximo sacrifício que ela poderia receber, que foi a vida do próprio Jesus. Então, essa tese inicial fica aqui para os irmãos pensarem. E aqui, eu quero, então, antes de entrar mais nos temas, eu quero apresentar a minha família. É uma família que eu tenho procurado cuidar, né? Antes de cuidar do meu ministério com famílias, eu devo cuidar dessa família aí, especialmente dessa jovem aí que está de blusa preta, é a Beth. E aí está, pastor Fausto, a família ampliada, né? Pastor Fausto sabe muito bem o que vem a ser a família ampliada. Aqui está do lado direito o Elton, alguns irmãos já conhecem, a Suzane e o Theo. O Theo tem 8 anos agora. E essa aqui, do lado, cabelo mais escuro, é a Lana e também o Samuel. A Lana, pastor Fausto, tem uma história muito interessante com a Lana quando ela tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. E, para ilustrar, eu vou abrir o microfone aqui. Pastor Fausto, conte para nós essa história que você tem com a Lana. Já é casada, já é filha, já é mãe do Samuel e é casada com o médico Eduardo. O Eduardo é médico, ortopedista, e o Elton também é pastor. Pastor Fausto, conta a história aí só para ilustrar um pouquinho desse relacionamento que o irmão tem com a nossa família. Naquela época, vocês todos eram membros da Primeira Igreja Batista do Rio, e eu havia pregado um sermão ali em 1 de Pedro, no capítulo 2, falando sobre as pedras vivas, não é? Edificadas sobre a pedra angular, etc. e tal. E então a Lana depois veio perguntar para mim o que era pedra viva, né? Que história é essa de pedra viva? E eu me sentia assim meio que no canto, né? Porque tinha que sair da linguagem teológica e pastoral e homilética para conversar com uma garota, uma menina, e dizer para ela. Então, procurei da melhor maneira possível, né? A pedra viva, aquela que é trabalhada por Jesus. Então, você é uma pedra sendo construída por Jesus, etc. Olhou assim para mim e disse: caraca,
Quer dizer, foi assim um espanto tremendo, né? Foi um negócio assim fantástico, a reação dela diante da minha tentativa de explicação. Então, realmente, é um desafio muito grande falar esses conceitos, né, tão abstratos para uma menina de 5, 4 anos. Né? Mas realmente foi um momento assim, muito marcante. O pastor Fausto foi meu pastor por um tempo e realmente tenho muita alegria de ter amizade com o Fausto e também com a Dione. Muito bem. Nós temos esse desafio, né, queridos? Equilibrar nessas duas balanças aí, ministério pastoral e vida familiar. É um desafio muito grande. Eu vivo esse desafio todos os dias. Os irmãos, com certeza, vivem esse desafio todos os dias. Buscar esse equilíbrio saudável, que não prejudique a sua vida familiar, que não prejudique o seu casamento, o relacionamento com seus filhos, mas também que não prejudique o seu ministério, a família de Deus, a noiva de Cristo, o cuidado que você tem como pastor de cuidar do rebanho de Jesus Cristo. Então, é um desafio todos os dias, nós vivemos isto. Todos os dias é um dilema. Como eu posso equilibrar vida familiar e vida ministerial? E aí, essa charge aí para a gente refletir, né? Aí está uma galinha trabalhando, tentando levantar os seus recursos com os ovos, né? Fazendo um malabarismo. E aí ela diz, é realmente incrível a forma como ela consegue equilibrar trabalho e família. E, mais ou menos, essa é uma realidade nossa. Nós temos que saber equilibrar, porque a nossa família está em jogo, e nós levantamos os recursos que Deus tem nos dado, mas envolve também família, e qualquer descuido, né? Um ovo desse aí pode cair e quebrar, e vai levar uma tristeza à nossa vida. Esse ovo aí pode representar o nosso próprio casamento, um desses ovos aí pode representar um dos nossos filhos, um neto, e às vezes a gente trabalha no limite na tensão, colocando em risco, muitas vezes, a nossa vida familiar, tentando equilibrar trabalho e família. E, às vezes, a gente tem uma possibilidade de confundir tudo, colocar tudo e dar nisso aqui, ó, né? E a gente, às vezes, pode cair nessa cilada aí, misturar tudo e vai prejudicar. Não é a melhor forma, né? Então, aí tem uma criança e a louça para fazer o trabalho, então, dar banho na criança, lavar a louça, são trabalhos distintos, mas não pode ser feito dessa maneira. Tem que ter muito equilíbrio, sabedoria, para que a gente não caia assim nessa dificuldade. E aí eu vou colocar alguns conceitos, vou ser bem rápido, até porque uma coisa é a gente fazer uma palestra presencial e outra coisa é fazer uma palestra virtual. Eu vou dar algumas dicas e depois continuar falando sobre alguns caminhos que nós podemos tomar. Primeiro, de maneira sábia, passe para a sua igreja que sua família não é perfeita. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Nós, muitas vezes, caímos na tentação de passar para a nossa igreja que o nosso casamento é perfeito, que a nossa família é perfeita. Não cometa esse erro, querido. De quando em quando, hoje mesmo passei a manhã toda no estúdio da Igreja Batista do Recreio, gravando um curso que eu vou lançar mais daqui para frente, como pregar sermões criativos para a família e para casais. Eu falei justamente sobre isso. Você pode, de quando em quando, compartilhar com sabedoria as dificuldades que você enfrenta na sua família, as dificuldades que você enfrenta no seu casamento, para mostrar para os casais da sua igreja que o seu casamento não é perfeito, que não existe família margarina. Família margarina é aquela família que parece que tudo está perfeito. Tem muitos pastores que tentam passar essa visão de família margarina para a igreja. Estão sempre sorridentes, estão sempre felizes, não há conflitos, não há dificuldades. Por favor, querido, de quando em quando, passe
de forma sábia as imperfeições do seu casamento, as imperfeições da minha família, da sua família. Eu sempre, nas minhas palestras, né, eu gosto de citar algumas coisas que acontecem dentro do meu casamento, dentro da minha família. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo alguma coisa que a Beth, minha esposa, não gostou, e ela então falou o seguinte: olha, tem um preletor aí que anda por esse Brasil fazendo palestras muito boas sobre casamento. O nome dele é Gilson Bifano. Ele fala algumas coisas que você pode fazer no seu casamento para me fazer feliz. Então, é uma maneira de dizer, né, que a gente, muitas vezes, pode cometer o erro de falar uma coisa, mas dentro de casa fazer outra. E a gente tem que ter muito cuidado de não passar para a igreja que a nossa família é perfeita, que o nosso casamento é perfeito. Outra coisa importante, tenha pessoas em que você possa compartilhar suas dificuldades pessoais, conjugais e familiares. Tá? Isso é muito importante. Um amigo que você pode dizer para ele que você enfrenta dificuldades no seu casamento. Um amigo que você possa dizer para ele as dificuldades que você enfrenta na criação dos seus filhos. Ontem almocei com um colega e estávamos compartilhando as lutas que nós temos, muitas vezes, na criação de filhos. Ele estava falando de alguns desafios que ele tem enfrentado na educação de seus filhos adolescentes. Eu também compartilhei com ele algumas dificuldades que nós enfrentamos quando nós educamos duas meninas adolescentes. E isso é muito importante, ter esse círculo de amigos em que você pode compartilhar as suas fragilidades, que você pode compartilhar os seus dilemas, e aí você pode aprender com o erro e com o acerto desse amigo, desse mentor, que pode ser uma bênção na sua vida familiar. Muito cuidado com a exposição pública, isso é um perigo, tá? Você pode cuidar do seu casamento, da sua família, cuidando da sua exposição pública. As pessoas tendem a criar fantasias, né? Pensamentos irreais a respeito de nós mesmos. Então, quando a gente fala sobre casamento, quando a gente fala sobre família, as pessoas tendem a pensar que nós somos maridos perfeitos, pais perfeitos, sogros perfeitos. Então, muito cuidado com a sua exposição pública. As pessoas tendem a colocar a gente em pedestais. E a nossa tarefa é sempre descer desse pedestal e mostrar que nós somos gente, nós somos pessoas, nós somos homens de carne e osso, tá? Então, muito cuidado, porque nós somos visíveis. E essa visibilidade pode nos levar a algumas tentações, a cairmos em algumas tentações. Quarto lugar, cuidado com o tempo que você dedica ao casamento e à sua família. Muito cuidado. Qual é o tempo que você tem dedicado à sua família? E nas minhas palestras eu pergunto quantos ouvintes das minhas palestras saíram com a esposa para um jantar. Agora está um pouco mais complicado devido a essa pandemia, né? Mas saíram para passear, tomar um sorvete. Qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa para namorar a sua esposa? Qual foi a última vez que você saiu com seus filhos? Qual foi a última vez que você saiu com seus netos? Dedicou tempo, desligou o celular e brincou com os seus netos? Namorou a sua esposa? Se você tem filhos ainda em casa, qual foi a última vez que você bateu um papo significativo com ele, né, seu filho, com ela, sua filha? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, né, capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado. Então, qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com a sua esposa? Um tempo de qualidade com a sua família?
Será que quando você assume um compromisso com a sua família, você anota na agenda, demonstrando que aquele compromisso é tão importante quanto um compromisso da igreja? Gente, vamos ser sinceros aqui. Muitas vezes nós colocamos os compromissos da igreja, os compromissos denominacionais em nossa agenda. Mas os compromissos familiares, muitas vezes, nós não colocamos na agenda. Não. Vamos confessar, então, essa falha. É verdade ou não é? Então, coloque na sua agenda um compromisso que você assume com a sua esposa. Coloque um compromisso na sua agenda, um compromisso que você assume com a sua família, porque ele é tão importante. E quando você coloca um compromisso com a sua esposa, com seus filhos, ele também é muito importante. Ele também tem poder de dizer não a outros compromissos que, com certeza, vão aparecer. Então, tempo de qualidade, né? Nossas esposas não querem esse tempo, elas necessitam desse tempo. Elas não desejam esse tempo, elas necessitam, assim como nós precisamos de ar, de oxigênio para viver. A sua esposa, que precisa do seu tempo, e tempo de qualidade. Não é estar ao lado dela, mas com o celular ligado e conversando. Eu tenho uma série de mensagens sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, e uma mensagem é sobre o filho mais novo. Quando nós, muitas vezes, somos o filho mais novo em nosso casamento, em nossa família. Porque ali tem 3 personagens principais: o pai amoroso, o filho mais novo e o filho mais velho. E Henry Nouwen diz que, ora, no nosso casamento, nossa família, nós somos parecidos com o pai amoroso, ora, somos parecidos com o filho mais novo, ora, somos parecidos com o filho mais velho. E ali no texto, a Bíblia diz que o filho mais velho foi para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens. E eu, quando estou com a minha esposa ou com a minha família, num tempo, passeando num parque, e eu estou com o celular, no WhatsApp, aquele WhatsApp, aquele celular é a minha terra distante. Pode ser a minha terra distante. E quando a minha esposa precisa de mim, quando os meus filhos precisam de mim, de dedicação de tempo, eu estou ao lado dele, mas não estou conectado com ele ou com ela. Eu estou ligado no meu celular. Aquele celular se torna a terra distante, tal como o filho pródigo. Então, uma dica aí: cuidado com o tempo que você dedica ao seu casamento. Qual o tempo que você está dedicando ao seu casamento, à sua família? H.B. London, que foi um preletor, um pastor dos Estados Unidos, e ele falou uma coisa muito interessante num dos seus livros. Diz assim: um ministro não se esforça por construir um casamento sólido a fim de tornar o seu ministério mais digno de crédito ou para impressionar mais, mas para tornar-se a si mesmo e a sua esposa pessoas mais íntegras. Então, quando você se esforça para melhorar o seu casamento, para melhorar a sua família, você não está fazendo isso para impressionar a igreja. Você não deve estar fazendo isso para impressionar a denominação, meu querido. É para tornar a si mesmo, tornar-se a si mesmo, a sua esposa, pessoas mais íntegras. Esse pensamento de H.B. London. Você sabia que pastores que estão bem em seus casamentos e família realizam ministérios mais produtivos? O Instituto Barna realizou uma pesquisa há muito tempo e apontou esse resultado. Pastores que estão bem em seus casamentos, que são felizes em seus casamentos, que
sentem prazer quando chegam em casa e estão com seus filhos, sentem a alegria de estar em família. São pastores que realizam ministérios mais produtivos. Tá? Pesquisas também na área de prevenção de acidente dizem o seguinte, que trabalhadores que estão bem no casamento, em família, têm maior produtividade em seus trabalhos. Isso também faz uma associação com esse resultado do Instituto Barna. Pastores que estão bem em seus casamentos e em suas famílias realizam ministérios mais produtivos. Pense nisso. Então, quando você melhora o seu casamento, você melhora o relacionamento familiar, você tem mais chance de fazer um ministério mais produtivo, mais abençoador para as pessoas que Deus tem colocado sob a sua liderança. E a pergunta, então, que eu coloco é a seguinte: que atitudes podemos tomar para a construção de um casamento e uma vida familiar agradável? Tá? Não existe casamento e vida familiar perfeita. O que é possível é ter um casamento e uma vida familiar feliz, agradável. Tá? Então, isso é possível, isso é plenamente possível. E aí eu quero colocar algumas atitudes, além daquelas que eu já coloquei. Primeiro, aceite a sua esposa e seus filhos como eles são. Não tem problema, né? O microfone... Tá? Aceite seus filhos, a sua esposa como eles são. Às vezes, nós queremos que a nossa esposa seja uma pregadora eloquente. Às vezes, nós colocamos esse peso sobre a nossa esposa de que ela seja uma pregadora, uma palestrante eloquente, mas, às vezes, queridos, ela não tem esse talento, ela não tem essa aptidão. O seu ministério pode ser outro, e você tem que aceitar a sua esposa, os seus filhos, de acordo com aquilo que Deus fez para elas. E elas vão ser bênção, ela, sua esposa, vão ser bênção na sua família, no seu casamento, no seu ministério, do jeitinho que Deus a fez. Tá? Então, não tente fazer isso com a sua esposa. Você vai estar colocando uma carga pesada sobre ela. Vai fazer mal ao seu emocional, vai fazer mal à sua vida, fazer com que ela seja uma pessoa que não é de fato. Então, deixe que a sua esposa, os seus filhos, sejam aquilo que Deus fez para ela ou para eles, os filhos. Tá? Isso é muito importante. Cada pessoa tem o seu talento, cada pessoa tem o seu dom. E você tem que incentivar a sua esposa a exercer o dom que Deus deu para ela. As aptidões, os talentos que Deus deu para os seus filhos. Tá? Isso é muito importante, isso é essencial para a gente cuidar do nosso casamento e da nossa família. Outra coisa importante, depois de Deus, quem ocupa o primeiro lugar em seu coração? Fica essa pergunta. Tá? Depois de Deus, quem ocupa o lugar no seu coração? Os seus filhos? Tá? Nós devemos amar os nossos filhos, mas um dia os nossos filhos se vão. Tá? Henry Nouwen, gosto muito, já citei aqui 2 vezes, um cristão católico já falecido, ele disse que os nossos filhos são como hóspedes. Eles entram em nossas vidas e um dia eles partem. Então, devemos amar os nossos filhos, mas um dia eles vão partir. Os seus livros, os seus conhecimentos intelectuais, será que você valoriza mais isso do que a quem Deus quer que você ocupe o primeiro lugar no seu coração? Os estudos, a igreja, né, representada aqui pelo templo, será que a igreja está ocupando o lugar, depois de Deus, no seu coração? Ou será a nossa querida denominação batista, seja associação, seja Convenção Batista de São Paulo, seja Convenção Batista Brasileira, será que
a instituição batista está ocupando esse segundo lugar no seu coração? A sua casa, as suas propriedades? Aquilo que Deus tem lhe dado? Irmãos, isso é muito importante. E aí fica esse pensamento. Depois do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante é o conjugal. Depois do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante é o seu relacionamento com a sua esposa. Não é com a igreja, não é com os seus filhos, não é com a sua denominação, não é com o seu trabalho, mas é com a sua esposa. E quando você se conscientiza disso, você está tomando um passo muito importante para cuidar do seu casamento, para cuidar da sua família. Então, que você coloque isso bem na sua mente, no seu coração, que depois do seu relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante que você deve ter é o conjugal, é com a sua esposa. Outra dica importante para você viver bem é cuidado da noiva, mas sem se esquecer do seu casamento, da sua família. Aprenda a resolver bem os conflitos conjugais e familiares. Na Bíblia, nós encontramos uma teologia dos conflitos. Os conflitos aparecem lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, entre a mulher e o homem. Davi teve conflitos, Abraão teve conflitos com Ló, Davi teve conflitos em seus casamentos, Paulo teve conflitos com seus companheiros de trabalho. Então, existe uma teologia dos conflitos na palavra de Deus. Todo casamento tem conflito, saiba disso. Não fique preocupado se você tem conflitos com a sua esposa. Não fique preocupado, muito pelo contrário, dê graças a Deus, porque isso mostra que vocês estão próximos. Se não há conflito no casamento, é porque está havendo um distanciamento. Eu nunca tive um conflito com o Sérgio, nunca tive um conflito com o Alipe, nunca tive um conflito com os colegas aí, porque estamos distantes. Fisicamente, ministerialmente. Agora, quando há uma aproximação de duas pessoas, especialmente no casamento, na família, os conflitos vão estar presentes, os conflitos são inerentes. Então, a questão não é se você vai ter conflito no seu casamento ou não. A questão é como você resolve os seus conflitos. E nós temos viajado por esse Brasil, ministrando um seminário só sobre conflitos conjugais, com os casais, e já realizamos alguns desses seminários aí em São Paulo, e a gente precisa trabalhar isso com os casais, você precisa trabalhar isso no seu casamento. Conflitos são divergências de pensamentos, de preferências, são divergências no trato com o dinheiro, são divergências no uso do tempo, na compreensão da cosmovisão. Então, se você tem conflito, isso é importante, porque mostra que você está próximo da sua esposa, próximo dos seus filhos. A grande sacada, a grande dica é como a gente resolve os conflitos. Não é? De maneira sábia, de modo que as pessoas envolvidas no conflito se sintam vencedoras. Não pode haver na resolução de um conflito vencedor e perdedor. Quando você tem um conflito com a sua esposa e você sai como vencedor e ela se sente perdedora, isso está sendo prejudicial para o seu casamento, meu querido. Mas quando você tem um conflito com seus filhos e depois
negociação, depois do diálogo, os dois se sentem bem, satisfeitos, a relação saiu vencedora. Então, esse tema é muito vasto, não posso aqui me aprofundar mais sobre esse tema conflitos, mas conflitos são inerentes ao casamento, à vida familiar. Como você resolve o conflito é que vai determinar se você está beneficiando o seu casamento ou se está prejudicando a sua relação conjugal. Pense nisso, tá? Porque a sua esposa pensa de maneira diferente em muitas áreas que você. Aqui em casa não tem conflito, porque quando tem um conflito eu decido. É uma maneira de resolver conflito. Existe essa alternativa. Na resolução de conflito, você bate o martelo e pronto. Mas a pergunta que se coloca é a seguinte: está sendo saudável? Quando só um cede e o outro não? Fica aí essa reflexão, né? E aí tem esse pastor, olha só o que ele estava dizendo. Eu tinha duas escolhas: vir aqui trabalhar o casamento de vocês ou ficar em casa para trabalhar o meu próprio casamento. Eu escolhi a mais fácil. Tem muitos colegas que estão assim, né? Tem muitos colegas que estão em conflitos com a sua esposa e se refugiam até mesmo no aconselhamento conjugal para não tratar da relação própria conjugal. Então, muito cuidado, verifique, esteja atento, tá? Trabalhe esse tema no seu casamento, na sua família, para que você possa cuidar do seu casamento e da sua família. E a perguntinha que se coloca é a seguinte: como vocês resolvem os seus conflitos conjugais e familiares? Assim? Tem muita gente que está fazendo assim, né? Tem muita gente que está nessa disputa e, no final, há mortes. No final, um morre. E, no final, muitas vezes, o casamento morre. A relação pai e filho morre. Porque essa não é a maneira mais sensata de administrar e resolver conflitos. Quarto lugar, não se esqueça, sua esposa precisa de romantismo e seus filhos de atenção. Tá? As esposas precisam de romantismo. Aí tem uma chargezinha aí, né? Aí estão dois anciãos e aí ela coloca: admita, querido, nada do que fazemos vai virar notícia. Tá? Então, muito cuidado para que o seu casamento não se definha, tá? Para que o casamento não entre nesse estágio de estagnação. Tá? Saia dessa zona do conforto. Eu não sei quantos aqui são românticos, tá? Mas nós, homens, temos muita dificuldade, às vezes, de serem românticos. Eu, por exemplo, eu tenho que fazer um exercício para ser romântico. Tá? Para mim é um exercício, tem que ser uma coisa intencional demonstrar romantismo. Porque romantismo é uma coisa, manifestação de amor é outra coisa, gentileza é outra coisa. Tá? Então, o Gary Chapman fala sobre as linguagens do amor. Então, ser gentil é uma coisa, demonstrar amor é outra coisa, ser romântico é outra coisa. São três coisas distintas. Você pode declarar amor à sua esposa e não ser romântico. Você pode ser romântico sem declarar amor, né? Falar a linguagem de amor que a sua esposa precisa. Então, ser romântico é algo que deve ser, muitas vezes, para muitos homens, uma coisa intencional. Tem homens românticos? Tem. Talvez aqui mesmo tenha muitos homens românticos. Tá? Isso é bom. Mas o romantismo
Na maioria, para os homens, ele tem que ser uma coisa intencional. E atenção aos nossos filhos. Os nossos filhos precisam de atenção concentrada. Tire um tempo para brincar com seus filhos. Nesse caso também, estou falando aqui para avós, né? Tire um tempo para brincar com seus netos. Eu tenho uma mensagem, um monólogo que eu falo sobre Davi, e a Bíblia diz que Davi e Absalão não tinham um relacionamento muito bom, e uma vez Absalão teve com Davi, o seu pai, e não houve assim uma intimidade, não houve algo que realmente demonstrasse que havia um relacionamento harmonioso de Davi com Absalão. E às vezes, irmãos, muitas vezes nós estamos assim com nossos filhos. Nós chegamos em casa, mas ainda continua a chegar o pastor da igreja. Quando você chega na sua casa, você tem que deixar o pastor do lado de fora da casa. O pastor não deve entrar em casa. Quem deve entrar em casa é o marido. Quem deve entrar em casa é o pai. Muitas vezes, a gente é pastor na igreja e também é o pastor na família. É claro que você tem que pastorear também a sua família. Mas, muitas vezes, nós continuamos a ser pastores quando entramos em casa. Seja do ponto de vista visual, da roupa, da linguagem. Minha irmã, meus irmãos, quando você entra em casa, você tem que deixar o pastor fora, na porta, e vai entrar o marido, vai entrar o pai. E você, então, tem que ser esse marido que Deus quer que você seja para com a sua esposa. E você tem que ser esse pai que Deus quer que você seja para os seus filhos. Procure trabalhar isso na sua vida, né? A questão do romantismo, de atenção concentrada aos seus filhos. Esposas precisam disso, né? De carinho, de atenção, de romance, músicas românticas, dance com a sua esposa, tá? Tem momentos que você e a sua esposa jamais se esquecerão. Escreva uma carta de amor para a sua esposa. Tenha momentos significantes com a sua esposa. Isso é muito importante. Isso vai alimentar as suas emoções, isso vai alimentar a sua alma. Tem muitas esposas carentes disso, e são mulheres de Deus, mulheres que são fiéis aos seus maridos, mas são carentes. Não fazem algo que não seja aprovado por Deus, porque têm um temor de Deus, mas são carentes nessa área do casamento. Esposas de pastores, carentes de romantismo. E nós precisamos estar atentos a isso. E aí tem uma charge, né? Ele está lá vendo uma televisão e ela então está acendendo ali uma vela e diz: aquelas velas são para alguma emergência, Rosa? E ele, então, ela diz, então, olha aqui, rapaz, quando quero romance é uma emergência. E isso é a realidade, muitas vezes, em muitos casamentos, em muitas famílias. Estão na fase da emergência, né? Devido a essa negligência da nossa parte em nosso casamento. Outro ponto, expresse amor pelo seu cônjuge e por sua família. E aqui você já conhece, com certeza, as 5 linguagens do amor, né? Do Gary Chapman. E antes de Gary Chapman, nós temos um livro muito antigo do Erich Fromm. E o Erich Fromm, ele falava já nos símbolos do amor. Gary Chapman, ele cunhou essas 5 linguagens do amor. Mas quem já conhecia Erich Fromm já pode perceber que eu posso quase ter uma certeza de que Gary Chapman, ele se apropriou de algumas ideias de Erich Fromm, quando ele falava dos símbolos do amor.
para Eric Fromm, era símbolos do amor. Para Gary Sharp, as linguagens do amor. E aqui nós temos as 5 linguagens, né? Presente, atos de serviço, tempo de qualidade, toques significativos e palavras de afirmação. Eu creio que esse conceito já é muito conhecido por parte dos colegas, pelo menos eu espero que assim seja. Mas o grande desafio é o seguinte, é você conhecer a linguagem do amor da sua esposa, a linguagem de amor dos seus filhos. Cada um de nós temos uma linguagem diferente. É sabido aquela ilustração de que o marido passou anos demonstrando amor através de atos de serviço, né? Depois do jantar, ele saía e ia lavar as louças. E até que um dia a esposa compartilhou com ele o seguinte: querido, deixa as louças para o dia seguinte, eu mesmo lavo. O que eu quero mesmo é que você fique juntinho a mim no sofá depois do jantar. Ele estava demonstrando amor através de atos de serviço, mas a linguagem do amor, de amor que ela estava desejando, era presença. Né? Então, existem testes que você pode descobrir a linguagem de amor da sua esposa, a linguagem de amor dos seus filhos. E intencionalmente, lembra essa palavra, intencionalmente, você vai, de quando em quando, fazer isso para demonstrar amor à esposa que Deus lhe deu e também aos seus filhos. Tá? Aqui nós temos mais uma tirazinha, né? Contagem regressiva do Dia dos Namorados. Comprar velas, vídeos românticos, flores, receitas especiais para a mulher, o homem. Vai acontecer alguma coisa no final de semana? Tem jogo no domingo? Então, gente, a gente tem que entender que nós vivemos em mundos diferentes, tá? E a gente precisa pensar nisso, ok? Já estou terminando na minha palestra e eu quero, então, colocar derradeiramente essas palavras. Aprenda a se comunicar na família, no seu casamento. Você está criticando ou você está se queixando? Na crítica, você usa sempre as palavras sempre, você, nunca. Na queixa, você usa as palavras eu sinto, eu acredito, eu penso. Como é que você se comunica no seu casamento? A melhor maneira não é criticar, mas a melhor maneira é se queixar. A queixa aqui não é murmurar, mas é externar o seu sentimento. Você sempre faz isso comigo. É uma crítica. Quando você se queixa, você pode dizer, querida, eu fico triste quando você faz algo assim comigo. Então, no casamento, na família, aprenda a se comunicar. Isso vai ser muito bom. Orem juntos. Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado com os seus filhos? A gente ora com tantas pessoas e, às vezes, a gente esquece ou negligencia a oração conjugal. Tome iniciativa de orar com o seu cônjuge, orar pelo seu cônjuge, orar pela sua esposa. Você é o líder espiritual da sua família, meu querido. E você tem que pastorear a sua esposa, tem que pastorear a sua família, no sentido humano da palavra, né? Então, ore juntos, ore com a sua esposa, ore com seus filhos. Isso vai agregar valor, isso vai demonstrar o quanto você valoriza a sua família. Minimize os pontos fracos e maximize os pontos fortes de sua família. Tem aquele ditado, né? Antes de se casar, abra bem os olhos. Depois de casado, feche-os bem. Então, minimize os pontos fracos e enalteça, maximize os pontos fortes. Todos nós temos falhas, mas todos nós temos virtudes. Então, procure ver os pontos fortes
da sua esposa, os pontos fortes dos seus filhos. E feche os olhos para os pontos fracos, muitas vezes. Isso vai fazer um bem danado ao seu casamento e à sua família. Um teste para você depois fazer com a sua esposa. Qual a sobremesa preferida do seu cônjuge? Qual o melhor amigo do seu cônjuge? O que você faz? O que faz seu cônjuge ficar estressado? Qual é a viagem dos sonhos do seu cônjuge? Se seu cônjuge ganhasse inesperadamente um valor de 100 mil reais, você acha que ele faria ou ela faria o quê? Qual é o grande temor do seu cônjuge, grande temor da sua esposa? Faça esse teste e você vai saber um pouco mais sobre intimidade. Sejam íntimos. Intimidade, querido, não é só relação sexual. E muita gente tem uma boa vida sexual, mas não são casais íntimos. Você tem que ser íntimo da sua esposa. Conhecer a sobremesa preferida dela. Conhecer a melhor amiga. Conhecer o que faz a sua esposa ficar estressada. Qual é a viagem dos sonhos da sua esposa? Qual é o seu pensamento sobre dinheiro? Qual o fantasma que a sua esposa tem, o temor que a sua esposa tem? E quando você conhece isso, você está desenvolvendo a intimidade. E para terminar, um pensamento de Barbara Russell. Ela diz o seguinte: o casamento é como um jardim. Cuide dele com capricho. Molhe-o, tire as ervas daninhas, tome medidas necessárias contra insetos prejudiciais e terá um jardim luxuriante de flores, frutos e legumes para usufruir. Nosso casamento é como um jardim. Para que serve um jardim? O jardim fica atrás da casa ou fica na frente da casa? O jardim fica na frente da casa, para mostrar a beleza do jardim. Nosso casamento deve ser um jardim, para que as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos filhos, nossos vizinhos, os casais da nossa igreja vejam a beleza que é o nosso casamento. Mas para que você possa ter um jardim bonito, molhe-o, trate-o com capricho, tire as ervas daninhas que estão presentes nele, pode estar se instalar neles, contra os insetos, e você terá um jardim luxuriante de flores, frutos para usufruir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família, que você possa ser um pastor aprovado por Deus, com certeza. E quando você se encontrar com Cristo, Ele possa abraçar você e dizer para você o quanto você cuidou bem da noiva, que é a igreja. Mas que, acima de tudo, você possa, no final da sua vida, chegar à conclusão de que você, acima de ter sido um bom pastor, você foi um bom marido, você foi um bom pai. Um homem chegou no final da sua vida e ele viu que na sua história da sua vida teve um divórcio e seus filhos se afastaram dos valores morais. Um homem muito rico, e ele disse o seguinte: só agora, no final da minha vida, quando eu vejo o quanto eu fiz a minha esposa infeliz, o quanto eu não dediquei tempo aos meus filhos, e eles se envolveram com tantas coisas desagradáveis, só agora eu vejo que eu coloquei a escada da vida na parede errada. Querido, coloque a escada da sua vida na parede certa. E o casamento, a família, é a primeira parede para você colocar a escada da sua vida, para que no final da sua vida você não se arrependa de ter colocado essa escada na parede errada. Deus abençoe. Muito obrigado
e que nós venhamos, cada dia, construir, cuidar do nosso casamento, cuidar da nossa família, porque da Igreja de Cristo, Cristo está cuidando. Cristo já deu sua vida. Cristo já morreu na cruz. E nós temos que cuidar do nosso casamento e da nossa família. Um grande abraço. Deus a todos abençoe. Amém.